H2H. Sabe o que é isso? Já ouviu falar? Provavelmente B2B, B2C, você já conhece, né? Que é vender para uma pessoa física, para um consumidor final, ou vender para outra empresa. Mas no final do dia, no final das contas, toda a relação comercial é entre pessoas de um lado e pessoas do outro. E H2H quer dizer isso, human to human em inglês, humano para humano. Vendas envolve conhecer pessoas, lidar com pessoas, né? E lidar com pessoas é uma coisa bem difícil, complicada, a tal da diversidade. A diversidade é uma coisa boa, fortalece uma espécie, né, em seleção natural, mas complica a nossa vida porque cada pessoa é de um jeito. E para vender eu preciso fazer isso. E, na verdade, a vida inteira a gente tem que se relacionar com pessoas. Tem uma frase aqui dessa escritora franco-cubana, que é a Nenin, que eu gosto muito, que ela diz: nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. O que ela quis dizer com isso? Que todo mundo, todos nós, temos uma tendência natural a achar que as outras pessoas funcionam da mesma forma que a gente, que as pessoas gostam de ser tratadas da forma que a gente gosta, elas funcionam mais ou menos igual a gente. É um primeiro modelinho que a gente usa para lidar com pessoas. Só que rapidamente a gente vai descobrindo que tem muita gente diferente da gente, né? Tem gente parecida com a gente, sim, mas tem muita gente diferente. E aí começa a ficar meio complicado. Eu preciso aprender a lidar com todo mundo, não só com aquelas pessoas que funcionam parecido comigo, né? E aí a gente começa a criar outros modelos, né? O que são modelos? Modelo é tudo que o ser humano cria para resolver um problema. Existem modelos de negócios, né, de gestão, existem modelos para qualquer coisa aí. E um dos modelos que a gente cria são modelos para lidar com pessoas, né? A gente percebe que as pessoas são todas diferentes, a gente começa a agrupar as pessoas em tipos parecidos. Os modelos que a gente cria intuitivamente no dia a dia, muitas vezes são modelos meio preconceituosos. Quer dizer, a gente começa a classificar as pessoas em: o cara é legal, o cara não é legal, esse cara é bom, não, esse cara é ruim, esse cara é inteligente, esse cara não é inteligente. A gente começa a classificar como bom ou ruim, né, de uma forma pejorativa, muitas vezes, ou fazendo um elogio. Com o tempo, foram sendo criados modelos não preconceituosos, modelos para tentar realmente não só julgar as pessoas, como entender as pessoas, para que a gente possa se relacionar melhor com elas. Esse é o objetivo de tudo. E vendas tem a ver com isso também, tem a ver com relacionamento. É H2H, to human to human, não é H2H. Então, os modelos também são muito úteis e são essenciais. Esses modelos de classificação de pessoas, modelos não preconceituosos, são essenciais para vendas também. E não só para vendas, como eu falei, para relacionamento em geral. Se você sabe lidar com pessoas, se você tem bons modelos para classificar pessoas, para entender e se relacionar melhor com pessoas, provavelmente você vai ser mais bem-sucedido profissionalmente, não só em vendas, como na profissão que você faça, não sendo vendedor também, qualquer profissão. Na vida pessoal, inclusive, relacionamento é base, né, para quase tudo na nossa vida. Vou puxar aqui uma outra frase que eu gosto muito, eu vou repetir essa frase algumas vezes, essa frase do George Box, que é um estatístico, que criou aquele gráfico box plot, que quem é estatístico conhece. Ele disse essa frase que eu adoro, né? Todos os modelos estão errados, porém alguns são úteis. O que ele quis dizer com essa frase? É uma frase muito importante. Tudo que o ser humano cria, esses modelos são criados pelo ser humano. E tudo que a gente cria é imperfeito. E por ser imperfeito, a gente não pode e não deve levar a sério demais, achar que ele é perfeito, que ele explica tudo. Porém, se a gente souber usar os modelos, eles podem ser muito úteis em algumas situações. E o que a gente vai falar aqui hoje é sobre um dos modelos, né? O modelo DISC. Vamos falar dele um pouquinho. Modelos para classificar pessoas de uma forma não pejorativa vem acontecendo há muito tempo, né? A gente tem aqui alguns exemplos lá desde a época dos gregos, mas muito provavelmente isso acontece desde que a humanidade começou a pensar, isso faz muito tempo. Aqui alguns exemplos e um paralelo entre esses modelos antigos e o DISC, para vocês verem que mais gente no passado entendeu alguns tipos e algumas características
em comuns entre esses tipos. A gente vai falar desse último aqui, que é o DISC. Marston é o sobrenome do criador do DISC, de onde foi baseado o DISC. Mas vamos lá, estou falando de um teste de perfil DISC, mas existem inúmeros testes de perfil. Eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês. Esse aqui da esquerda é o Quantum. Esse aqui é o meu Quantum. Quantum é um teste de perfil que analisa dimensões diferentes do DISC. Esse do lado direito aqui é o DISC. E esse do meio aqui é um chamado Myers-Briggs, ou MBTI. Também são 3 testes muito conhecidos, muito usados também no mundo corporativo, e que podem servir também para vendas. A gente prefere o DISC, e eu vou explicar mais para frente por quê, pela simplicidade dele e porque ele se aplica muito em vendas também, mas também relacionamento em geral. Queria ressaltar alguns pontos legais aqui para a gente entender aquela história dos modelos, né? Esse aqui é o meu teste, é o meu perfil natural do Quantum. É bem interessante isso. Se você reparar, das 4 dimensões do Quantum, eu estou naturalmente aqui bem no meio de 2 delas e muito perto do meio de outras 2 delas. O Quantum, as dimensões do Quantum, para mim, elas não tiveram nenhum valor, basicamente, porque quando eu fui ler o meu relatório, né, o meu perfil, eu descobri que dizia assim, olha, você pode ser isso, mas pode ser isso. Nessa outra dimensão você pode ser assim, mas você pode ser assim também. Nessa outra dimensão você também, ele só falava assim de equilíbrio para mim. Então você não serviu muito para mim, porque não tenho nenhuma característica pessoal natural, marcante, que o Quantum meça. O Quantum não mede as dimensões que ele mede, eu não tenho nenhuma característica marcante. Acabou não sendo muito útil para mim. Mas se você olhar aqui o meu DISC, o meu perfil natural DISC, eu tenho 2 dimensões onde o meu perfil é bastante claro, é bem evidente. Um deles está lá na zona muito forte, extrema, outro está na zona forte também, e o meu I também está numa zona que não é muito equilibrada, que não é meio indistinta, digamos assim. O meu D está aqui no meio, quer dizer que significa que o meu D tem uma certa flexibilidade. Eu posso ser para um lado, eu posso ser para o outro, mais ou menos como no Quantum ali, né? Agora, o meu I já está meio claro, é uma característica marcante minha. O meu I é baixo. E o meu S é alto e o meu C é muito alto. Então, para mim, o DISC foi muito útil. E também para classificar pessoas tem sido bastante útil. Mas tem pessoas que você vai olhar e o perfil DISC dela não é muito claro. Tipo o meu Quantum. Então, cuidado para não levar muito a sério isso também. Esse aqui do meio é o meu Myers-Briggs. Um outro ponto interessante. Eu fiz mais de uma vez o teste Myers-Briggs. No Myers-Briggs, no MBTI, 2 dimensões minhas permaneceram sempre iguais. Mas as outras 2 dimensões variaram. Eu fazia um teste, aparecia ISTP, o INTJ, então variou um pouquinho. Significa que o meu I é bem marcante, o meu T é bem marcante, mas no Myers-Briggs, essas outras 2 dimensões não são tão marcantes, tipo o Quantum ali, legal? Ou seja, isso é para mostrar para vocês aquela história daquela frase, outra vez eu falei que eu ia repetir essa frase, né? Todos os modelos estão errados, porém alguns são úteis. Os modelos existem, eles pegam dimensões, dentro daquelas dimensões, eles podem ser úteis para umas pessoas ou não para outras, e podem ter uma margem de erro também. E eu vou falar disso agora para vocês, sobre os cuidados que a gente tem que ter quando usa teste de perfil para qualquer coisa. Legal? Eu gosto de dizer o seguinte, a natureza humana, o ser humano, é complicado demais para ser resumido, né? Então, aquela história dos modelos errados. Então, mas para poder entender, para ter um modelo prático de uso no dia a dia, a gente simplifica o ser humano. Então, os testes de perfil são simplificações de um negócio complicadíssimo que é a cabeça humana, que todos vocês sabem disso. Por isso, a gente tem que ter certos cuidados para usar isso no relacionamento em geral, em vendas também. Vamos lá. Não use nenhum teste de perfil para rotular pessoas. A gente gosta de fazer brincadeira, tá? Você é muito D, muito I. De uma forma cuidadosa, pode fazer, mas cuidado para não rotular.
Se você rotula, você pode gerar um certo preconceito. Preconceito é ruim, gera injustiça, né? Preconceito não é uma coisa justa. Você pode ser injusto, você pode ter uma pessoa muito generalizar aquilo de uma forma pejorativa, você está sendo injusto com aquela pessoa. Pode gerar frustração, pode gerar sofrimento, não faça isso, tá bom? Servem para extrair indícios, tendências, né? Para ver mais ou menos como a pessoa funciona e para melhorar o relacionamento com essa pessoa, seja para vendas, seja para qualquer outra coisa. Legal? Relacionamento pessoal, inclusive. É para isso que serve. Cada modelo tem suas limitações, né? Tem seus objetivos e suas limitações. Nenhum dos modelos, como eu acabei de mostrar, né? O Myers-Briggs, o Quantum e o DISC, nenhum explica tudo. O Myers-Briggs, por exemplo, ele explica algumas coisas que o DISC não, e assim por diante. O Myers-Briggs é mais detalhado. O Myers-Briggs tem aí 16 tipos, né? E aí eles detalham um pouco mais. O DISC tem 4 tipos, lógico, tem combinações dos 4 que acaba sendo mais do que 4, mas ele é mais simples. Por isso que eu gosto muito do DISC para vendas, pela simplicidade. Mas ele é menos preciso, por exemplo, que o Myers-Briggs. Nenhum modelo explica tudo. E tem uma coisa interessante, tem um modelo chamado PI, que ele tira uma conclusão sobre nível de energia da pessoa. Tem outros modelos que medem nível de energia da pessoa. E em vendas, nível de energia é uma coisa importante, né? Vendedor, no geral, tem que ter um nível de energia alto, porque houve muito não, tem muita rejeição, e tem que ter um drive, né? Tem que ter uma força para superar obstáculos fortes. Nível de energia é bom para vendas. Esse teste de perfil, ele mede isso. E as pessoas perguntam, como é que eu meço o nível de energia no DISC? Aí eu falo, não mede, porque o DISC não tem essa capacidade de medir, ele não tem essa funcionalidade, digamos assim. Se eu quiser medir nível de energia, quando eu entrevisto, por exemplo, vendedores, entrevisto pessoas para a área comercial, eu avalio o nível de energia de outras formas, com outras perguntas, com outras avaliações, para saber se tem um nível de energia alto. Eu não descubro o nível de energia com o DISC, porque ele não serve para isso. Legal? Mesmo para os propósitos corretos, eles têm uma margem de erro, né? A gente fez esse treinamento de DISC para um call center de uma grande empresa. Aí uma menina levantou a mão e falou, mas professor, não bate comigo esse teste, não tem nada a ver comigo, tá tudo errado. Aí eu estranhei, né? Falei, vem cá, mas foi você que respondeu, como é que não bate com você, né? Você respondeu com a sua avaliação. Aí ela respondeu para mim, que quando eu fiz o teste eu estava fazendo entrevista para emprego. E aí eu respondi da forma que eu achava que o entrevistador queria, né, que era aquela função, que eles esperavam para aquela função. Aí eu falei para ela, bom, se você não foi sincera quando você respondeu, como é que você quer que bata com você, né? Você tem que falar a verdade para ele bater com você. Então existe essa margem de erro intencional, né, que é o que está aqui, intencional, ou mesmo não intencional. As pessoas acham, às vezes, aquela coisa do autoconhecimento, elas acham que tem certa característica que, na verdade, não tem. E outras pessoas reparam isso, mas a pessoa não tem esse grau de autoconhecimento. Ou inconscientemente, ela pode estar querendo manipular ou querendo parecer algo que ela não é. Então, existe margem de erro, pode ser influenciado, mas com todos esses problemas, se eu usar direitinho, ele é extremamente útil, tanto para vendas quanto para relacionamento. Beleza, pessoal? Fala um pouquinho só de onde vem o DISC, né? O criador, na verdade, o DISC é baseado no livro dessa pessoa aqui, que é o William Moulton Marston. Ele escreveu esse livro há quase 100 anos, né? Mais ou menos 100 anos atrás, Emotions of Normal People, e baseado nesse livro foi criado o DISC, né? Só que ele criou outras coisas que a gente conhece bastante, né? Como curiosidade para vocês, ele também é um dos criadores do polígrafo. Polígrafo é o detetor de mentiras. Está aqui ele, né, nos primórdios aí do uso do polígrafo, do detetor de mentiras. É interessante, criou isso também, mas ele criou uma terceira coisa que todos vocês conhecem, todos nós conhecemos e ninguém associa muito a ele. Ele é o criador também da Mulher Maravilha. Olha só que interessante, um cara bastante eclético, né? Entendia muito de gente, né? Acho que tudo isso aí tem relação com conhecer pessoas, né?
como eu falei, na verdade, quase tudo na vida, a gente precisa se relacionar com outras pessoas, e é bom saber como é que funciona o ser humano. Ele criou aí conhecendo bem do ser humano, criou uma personagem de sucesso aí, que fez muito sucesso ao longo desse tempo todo aí. Curiosidade, né? Foi a esposa dele que chegou para ele um dia e falou: pô, por que não tem nenhum super-herói que é mulher? E aí ele foi lá e criou a Mulher Maravilha. Legal, né? Esse é o DISC, né? A pessoa que criou o DISC. A gente vai falar nesse treinamento sobre como usar o DISC, né? Como identificar os perfis e como usar isso em vendas e no relacionamento em geral, não só para vendas, mas vai ser extremamente útil para vendas. Eu costumo dizer que todo vendedor, e todos nós somos vendedores de alguma forma, né? Mas todo vendedor tem que ter pelo menos um modelo de classificação de pessoas para adaptar o seu discurso de vendas, a sua venda em si, para o perfil do cliente. É nossa função como vendedor adaptar o nosso discurso, nos encaixar no modelo do cliente e não o contrário. O bom vendedor é aquele que consegue identificar tipos diferentes e, não sendo falso, né, mas falar de uma forma que aquele modelo mental vai entender melhor, ele vai perceber melhor e vai ter uma percepção diferente também do teu produto, do teu discurso e de você como um todo. Beleza? Vamos falar daqui a pouquinho, então, no próximo módulo, sobre o DISC e como usar ele no relacionamento em vendas. Até daqui a pouco.